Nós temos dois momentos agora, um com o pessoal do Modelo Exerciência, que é o Paulo e o Samuel. Vamos falar um pouco sobre a formação de profissionais e eu fecho a nossa conversa falando sobre cultura. Então eu quero convidar o Paulo e o Samuel para virem aqui. Modelo Exerciência, eu acho que o Cândido perguntou quem trabalha com TE, quase todo mundo levantou a mão, né? Então provavelmente quase todo mundo conhece também o trabalho deles, mas vocês vão ver aqui um pouco mais dos bastidores. E eu fico muito feliz com a presença deles também, porque são duas pessoas que eu acompanho já há algum tempo, né? A gente faz ali uma mentoria com o Modelo Exerciência, apoiando eles ali na estratégia com relação à gestão. Muito Samuel executando, Paulo ali à frente. Então, fico muito feliz, agradeço a presença de vocês, terem aceitado também o convite. Tenho certeza que vai ser bem importante para a gente compartilhar isso com vocês. Muito obrigado, Felipe. Eu vou deixar o Samuel falar, me apresentar o modelo, e eu vou tomar cerveja assistindo ele. Se tiver dúvidas, se ele não souber responder, eu falo. Vou falar só para apresentar um pouquinho o contexto, pode ser? Pessoal, eu sou profissional de educação física, assim como profissionais de outras áreas, que não da psicologia, e eu queria contar um pouquinho para vocês que esse é um modelo que a gente vem propondo, mas a minha inserção dentro da área do OPM foi mediada pelo Felipe. Então, eu sou um cara privilegiado por ter tido suporte do Felipe, ter sido escolhido por ele também, para poder ser uma empresa que pudesse alavancar a área de OBM no Brasil. Acho que ele buscou algumas pessoas para poder ter esse suporte. E depois eu gostei tanto, ele me colocou para provar um pouquinho ali e colocar em contato com as contingências. Eu gostei, fiz a contratação do serviço dele depois. E foi tão importante isso que eu tenho treinado uma pessoa da minha equipe para gerenciar todo esse processo em OBM. E hoje o Samuel lidera a minha equipe na área de gestão de pessoas. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o treinamento de profissionais de educação física para compor uma equipe de atendimento, de tratamento do TEA, compondo a equipe junto com psicólogos, com fonoaudiólogos. Então, surgiu essa ideia da minha empresa por conta da minha formação em educação física, por conta da minha formação em análise do comportamento, e eu achava que eu dava conta de tudo. De mandar proposta de serviço, de mandar nota fiscal, analisar vídeo, baixar vídeo, falar sobre a segurança com as famílias, e aí de repente, estafa, gerenciamento do tempo, burnout pleno. E aí eu vi alguém lá falando um negócio de gestão, de organização. E que negócio doido é esse aí, né? E aí vi o Felipe divulgando sobre esse trabalho há algum tempo. E eu me candidatei. Então eu acho que ele me convidou para falar aqui como um case de sucesso da Nels. Eu acho. Né? Então, a minha empresa passou por um processo em que algumas tarefas que eu executava começaram a ser, uma análise de tarefas passada para outras pessoas. Isso é uma tarefa muito difícil, né? Porque o Felipe me falava muitas vezes, você precisa garantir aquilo que você acha que é essencial para a sua empresa. Ninguém vai fazer igual você faz. Isso foi muito dolorido para mim, entregar na responsabilidade para algumas pessoas. Então nós criamos um processo em que a gente precisa que os profissionais de educação física que componham clínicas, que componham equipes clínicas de atendimento ao TEA, apliquem um modelo que a gente entende que seja ético, que seja responsável, que aplique os procedimentos adequados, e não tem isso descrito na literatura. Então nós passamos um processo em descrever como é que esses profissionais atuam, é um processo doloroso escrever sobre isso. Depois, não basta a regra para eles seguirem, precisa de contingências para que eles façam isso. E o que o Samuel vai falar um pouquinho, que são um pouco desse processo mediado por BST, mas também feedback, que é o específico dentro do BST, para treinar esses profissionais para atuarem nessa área. Isso é muito importante porque os profissionais de educação física normalmente estão sob controle de algumas variáveis da intervenção, que não é o tratamento do TEA, que não é aquilo que são os objetivos que definem o tratamento. São qualidade de vida, objetivos motores, inserção para o esporte. Então a gente criou um processo, antes do Samuel chegar, nós tivemos a aproximação de um analista do comportamento, que é o Felipe Leite,
aproximação do Felipe Leite, que me ajudou a descrever todo o processo de atuação desse profissional. E nós criamos, então, uma hierarquia nessa prestação de serviço, nesse modelo, que é alguém que analisa os vídeos de atuação dos profissionais de educação física. Espera um pouquinho, já vou te delegar, que você vai falar do feedback. E então a gente cria uma categoria dessas pessoas que analisam algumas características, e aí precisam de perfil, não são profissionais de educação física, para que outros profissionais possam dar suporte. Então, eu estou muito feliz por poder compartilhar com vocês sobre essa área. Agradeço o Felipe pela oportunidade de ter a inserção, o privilégio de poder ter tido suporte com ele. E agradeço demais o Samuel, que é uma pessoa que depois que ele entrou na nossa equipe, ainda estudante de psicologia, e eu fiz um investimento com ele para a nossa parceria com isso, e hoje ele é graduado, está para fazer, é psicólogo, fazendo especialização, fazendo mestrado, e hoje gerencia aquilo que ele fez no ano passado, desde o ano passado. Isso é muito importante, a gente tem criado novos campos de atuação dentro dessa área. Então, mais uma vez, muito obrigado. E agora é contigo a parte mais técnica. Gente, boa noite. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. E estou muito empolgado porque eu li todos vocês na graduação. Eu li o Luiz, eu li a professora Virgínia, o Hernando. O Cândido e foi meu professor na especialização em OBM. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que seja frutífero, que a gente discuta algumas possibilidades num contexto tão complexo. Então, como o Cândido adiantou um pouquinho, a gente está vivendo um contexto de um serviço com muita demanda, que tem um apelo financeiro muito grande e que a gente está numa área extremamente sistemática, cri-cri, às vezes muito chata e que tem muita estrutura, né? Isso é o nosso maior valor, mas também é um desafio muito grande a gente gerenciar isso para todo mundo, né? Então, o nosso processo de supervisão, a gente lida muito com profissionais de educação física, que, além desse profissional, a gente tem um estagiário de psicologia, que aqui está representado pelo Arthur, que é o nosso assistente aba. Então, dentro da nossa estrutura, esse assistente aba analisa, integra, verifica todas as informações que o profissional de educação física manda para a gente. Então, protocolo, entrevista, registro comportamental e todas as outras informações que a gente utiliza, que a gente cruza para tomar uma decisão na supervisão. Então, o assistente aba, ele analisa todo esse processo, ele faz uma espécie de relatório e depois ele entrega isso para o supervisor, que é o Paulo, né? E também o Luiz hoje. E aí, nesse processo, a gente utiliza uma série de estratégias que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, principalmente com o Felipe, de feedback. Então, a gente tem um livro clássico, é do Albert Daniels, né? o azulzinho, o R+, lá, que ele sinaliza 10 dicas, 10 orientações baseadas na filosofia do behaviorismo radical, em todos os processos básicos da análise experimental do comportamento, e a gente tenta, de certa forma, na medida do possível, ir adaptando para cada contexto profissional essas estratégias. Então, por exemplo, nesse processo a gente utiliza automonitoramento com os profissionais. Então, o registro que eles fazem de todos os documentos já serve ali como um estímulo discriminativo, um contexto, para eles entenderem em qual contexto que eles estão, em qual documento eles precisam preencher, qual a etapa da supervisão. E aí a gente consegue mensurar o desempenho desses profissionais e acompanhar a condução e o manejo profissional deles e, na medida do possível, fazer algum ajuste. Então, a gente identificou que o profissional não está dando a consequência de maneira imediata para o aprendiz que ele está atendendo. Então, a gente consegue isso de maneira um pouco mais precisa, um pouco mais eficiente através desse processo. Quando o assistente aba elabora esse documento, ele leva para o supervisor, né? Quinzenalmente. E aí, nesse período, eles discutem estratégias e elaboram orientações bem específicas. Então, essas orientações, elas são bem estruturadas, dentro da perspectiva do profissional.
elas são afirmativas, então a gente não vai ensinar o não comportamento, porque isso não existe. A gente vai ensinar de uma maneira que eles possam entender o que a gente está falando e sinalizar para eles, poxa, o que vocês podem fazer na prática? Isso são duas estratégias que o Albert Daniels fala para a gente, né? E nessa perspectiva, a gente também fornece feedback de maneira proporcional ao atendimento que a gente viu. A gente da análise de comportamento gosta muito de usar tudo que tem disponível, toda a literatura que a gente tem, mas a gente tenta ler, isso é difícil, na medida do possível, expor eles gradativamente, parcimoniosamente, a toda a literatura que a gente tem. Então é algo que precisa ser muito preciso, muito sutil a todo o trabalho que eles desenvolvem. E além disso, a gente sinaliza para eles quais habilidades você precisa desenvolver para atuar na educação física, na análise do comportamento e com desenvolvimento ativo. Então, é uma demanda que a gente precisa ter muito cuidado, planejar muito bem, porque são profissionais que não estão acostumados a ter tanta estrutura no seu atendimento. Nem a gente da psicologia, que tem uma formação mais generalista, a gente às vezes ainda sente dificuldade. Imagine profissionais de educação física que nunca tiveram contato com o registro ABC, por exemplo, com uma análise funcional experimental e outros tipos de conceito, né? Então, a gente tenta planejar isso de maneira muito estruturada e que diminua o risco de burnout, de estresse, que mantenha esses profissionais engajados e respeitando todas as vulnerabilidades que o cliente vai apresentar, né? E a partir disso, a gente gera deliberações nesse tipo de estrutura e o assistente ABA, ele marca uma reunião de entrega de deliberações que a gente nomeia para o profissional de educação física. Então, nesse momento, a gente utiliza aquela sugestão do Daniels da gente apresentar o feedback imediatamente antes do próximo atendimento. Então, a gente não está ali, utiliza esse feedback com uma função de consequência, por exemplo. É como uma função de antecedente, às vezes como regras, como SDs, como operações motivadoras e outros tipos de estratégias, né? Porque isso tem muito contato com, ele vai ter acesso àquela orientação pela manhã, ele vai aplicar as orientações à tarde, e naquele momento ele já tem a consequência ali, natural do comportamento do cliente, de tudo aquilo que a gente trabalhou junto, né? Então, nessa perspectiva, a gente tem um feedback muito positivo dos profissionais. Ainda é muito difícil a gente estruturar e aumentar a nossa abrangência para casos mais específicos, que tem outras variáveis da clínica, de família ou variáveis pessoais. Mas o que a gente tem observado é que com todo esse suporte, com todo esse acompanhamento, os profissionais conseguem aprender mais habilidades profissionais, conseguem ter melhores resultados terapêuticos com seus aprendizes e também crescer na carreira, né? E disseminar essa área que o Paulo é pioneiro e tenta fazer isso também todo dia, né? Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu agradeço o Paulo assim, pessoalmente pelas oportunidades, por todo o incentivo e convidar vocês assim, para a gente estudar essa área da UBM aplicada ao desenvolvimento atípico, equipes terapêuticas ABA. Sou uma pessoa que gosta muito de educação, de ensino, da análise do comportamento, e eu acho que a gente tem muito a ganhar. A professora Raquel Alola, da UNB, ela está com o movimento agora de criar grupos mais sistemáticos de pesquisa sobre a área. Ela teve uma experiência muito legal com o Daniels lá nos Estados Unidos, e ela está tentando fazer isso especificamente, como o Fábio até comentou também, em movimentos sociais. Então, como é que a gente aplica a UBM para movimentos sociais? Eu acho que hoje essa é uma das principais áreas de pesquisa e ela está aceitando orientação e o edital está aberto. Então, quem quiser participar, lá no site da UNB está disponível. E a gente também está com um grupo de estudos no IBAC sobre essa área, que a gente está discutindo, né? Inclusive a Carla ali está com a gente. Então a gente está discutindo algumas estratégias de forma bem introdutória de como pode aplicar tudo isso que foi falado nesse contexto dessas equipes terapêuticas e num serviço tão complexo, tão desafiador que a gente tem pela frente. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Fica.
Queria falar um pouquinho, porque o modelo que a gente vem propondo, ele envolve profissionais de educação física, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos chamar a galera da psicologia em um certo tempo. Então, a proposta que eu venho trabalhando com profissionais de educação física poderia ser apresentada apenas por mim, e isso, obviamente, satura e limita a quantidade de orientações. Então, a gente passou num primeiro momento para descrever a forma de atuação desses profissionais, passo a passo, desde questões éticas, de acessar os documentos para prescrever exercício físico a partir de avaliações comportamentais, de desenvolvimento, e depois como é que eles vão prescrever o exercício físico. É importante saber, uma coisa é a gente dar a regra para o pessoal, como é que eles vão prescrever isso aí, depois é saber a integridade do procedimento, se eles vão realmente aplicar dessa maneira. E aí nós passamos por um processo que era complicado, que era como é que saber que os profissionais estão fazendo aquilo que realmente a gente está orientando. E aí nós tivemos que realmente passar por uma ideia de que era que os profissionais necessariamente no Brasil inteiro tinham que gravar vídeos, gravar o seu próprio atendimento. Não era, e eles começaram a passar por um procedimento em que eles gravavam apenas as aulas que eram legais, e não onde tinha o problema. Então não surtia a necessidade da gente filmar. Nós passamos por um processo então que para poder assistir isso precisa de um drive, precisa de uma condição técnica, ética para acessar tudo isso, aprovação pela família, criar documentos para isso, né? E ter um profissional específico. Depois nós passamos por um processo de uma pessoa que somente fica responsável para ajudar no compartilhamento de vídeos, porque tem gente que não consegue compartilhar um vídeo acima de 5 minutos. E aí, como é que vai gravar uma aula de 1 hora, 1h30, e vai mandar pra gente? Aí pode ser via Facebook, não pode, ser grupo fechado, tem que criar um novo perfil, quem é que acessa? Então são problemas que a gente vem enfrentando, e éticos, né? E esse é um processo, eu acho que importante de descrever para vocês, mas o gargalo foi como é que vai verificar se o profissional de educação física está fazendo aquilo com integridade que foi escrito. E a minha ideia inicial era treinar profissionais de educação física para fazer isso. E, obviamente, falhei drasticamente nisso, porque eles não conseguiam. Era uma aula de basquetebol, cada um fazia uma aula de basquetebol diferente. Como é que ele não podia dizer que era uma aula de basquetebol, mas qual era o comportamento que apresentava as contingências de reforçamento em função do mando para pedir a bola, que era isso que a gente queria. Essa contingência foi adequada, né? Se era em função do mando e não do acertar a bola, qualquer coisa, né? Então, nós começamos a selecionar psicólogos para poder fazer isso, e obviamente esse serviço se tornou muito custoso, muito custoso. E aí nós entramos com um processo então de selecionar e treinar estagiários de psicologia. Então hoje a gente tem um processo do nosso serviço. O Arthur é daqui de Curitiba, nós temos gente do Rio de Janeiro, nós temos gente de Teresina, que era assistente aba, nós temos gente de Fortaleza, nós temos gente do Belém do Pará, cada um no canto do país, para poder analisar vídeos, eles acessarem então aqueles comportamentos, né, para a integridade entre o que estava escrito e o que estava sendo feito, para poder dizer, olha, está fazendo o que está sendo feito, não está, não maneja dessa maneira. E aí, hoje um gap que a gente tem é entre o profissional filmar a sua aula, enviar para a gente, ter tempo de alguém acessar e dar tempo de apresentar isso para o supervisor. A gente ainda falha nisso de tentar acelerar esse processo. Hoje eu consegui treinar um outro profissional de educação física, que eu supervisionei durante muitos anos, que também é analista do comportamento, que divide comigo a supervisão. Então, os assistentes ABAs, eles montam os relatórios quinzenais de todos os cantos do país e entregam a deliberação para a gente, esse relatório. A gente fala, olha, esse profissional deve fazer isso, muda a contingência de reforçamento, muda a meta, muda o tipo de ajuda, e vai lá e entrega. Então a gente já quase não tem muito mais contato com o profissional na ponta. Quem tem é esse assistente aba, que ele recruta informações, traz para a gente delibera, ele vai lá e entrega para a pessoa. Então é um serviço que tem que, na medida do possível, ser plausível de ser executado financeiramente. Porque a gente sabe que a área de educação física, ela não é ainda na área de atendimento ao TEA prioritário. Ela não é quase nem, às vezes,
justificada pelo plano de saúde, né? Então é um serviço ainda coadjuvante, então custear isso, e aí obviamente aqueles estudantes de psicologia que trabalham com assistente aba, como comigo, estão se formando. E aí a ideia é criar novas áreas para ele. O Samuel foi o primeiro que se formou, e aí a gente criou uma nova área dentro do modelo Exerciência, que é o treinamento de novos assistentes aba, de seleção de novos assistentes aba. Quais são as características que esses profissionais, esses estudantes precisam ter? Então hoje o Samuel trabalha no gerenciamento, na seleção, recrutamento. A gente tem ali, como é que chama, uma lista de assistentes aba, né? Um banco de talentos, nós criamos um banco de talentos de assistentes aba, que a qualquer momento que a gente precisa, a gente seleciona esses estagiários. Isso é muito importante para a categoria, e a gente tem divulgado um pouquinho sobre isso ali na BPMC, nós tivemos o evento. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar, que é a questão do feedback. A hora que o profissional, a gente treina o profissional para além de planejar a aula, filmar a aula, ele fazer um relato pós-aula. Ele vai descrever o que aconteceu na aula. E aonde eu queria chegar? A nossa supervisão, ela tem um foco não somente de fazer o profissional aplicar o atendimento com correspondência, com integridade do que foi planejado, mas modelar o comportamento verbal desse profissional. Ele descreve o que ele teve de dificuldade, e a gente dá oportunidades para ele propor soluções a partir das dificuldades que ele tem. Que eu acho que isso é uma coisa que a gente podia ter um estudo só para isso. Nós temos feito um treinamento de modelar o comportamento verbal desses profissionais para solução de problemas que eles mesmos enfrentam. À medida que eles têm um comportamento verbal modelado, né, na comunidade da análise de comportamento, eles têm muito mais chance de inserção na comunidade, na equipe terapêutica, né? Então, não somente eles precisam atuar essa perspectiva, mas eles precisam saber falar sobre isso. Então, isso aumenta a chance deles necessitarem cada vez menos da gente e poderem responder à equipe terapêutica. Então, acho que isso é muito importante para o processo que você vem contribuindo bastante. Eu não gostaria de deixar de passar falando sobre esse feedback. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Obrigado aos dois. Muita gente acompanha o trabalho dos dois, e o Paulo é meio onipresente, né? O Michael, eu estava brincando com o Michael ali, né? O Paulo tem todas. Só uma correção, o convite, Paulo, não foi para trazer um case do César Daniels, não. Eu vou te dizer o que foi, tá? Eu venho acompanhando muito com o Samuel, e eu queria muito alguém, digamos assim, da nova geração de OBM participando do evento também. Então, Samuel, além de estar acompanhando, está lá fazendo mestrado, criou o grupo de estudos, né, que está ali com grande sucesso. E vindo já ali acompanhando você, falei, olha, é importante a gente ter alguém da nova geração também para compartilhar um pouco do caminho. E é claro, naturalmente vem o trabalho que a gente vem fazendo com vocês, e eu fico muito feliz de ter acompanhado a trajetória, estar acompanhando ainda a trajetória de vocês. Para a gente é uma honra também esse trabalho.